Olá, bem-vindo a mais um Conexão BlackRock. Eu sou Cristiano Castro, diretor de desenvolvimento de negócios da BlackRock no Brasil. No episódio de hoje, eu estou aqui com o Rogério Santana, ele é o Head de Relacionamento com Clientes da B3, e a gente vai falar de uma série de temas como perspectivas do mercado esse ano, novos lançamentos de ETFs e esse desenvolvimento da indústria de mercado de capitais brasileiras. Rogério, muito obrigado por receber aqui na sede da B3, direto do centro de São Paulo. Prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui discutindo o mercado, discutindo inovação, discutindo evolução dos produtos aqui para o mercado brasileiro. Maravilha. Bom, vamos lá que acho que tem bastante tema para cobrir hoje, tá? Eu vou passar para a primeira pergunta. Como é que você descreve esse momento atual da B3 em relação ao lançamento de novos produtos como os ETFs e BDR de ETFs? Quais têm sido os principais focos estratégicos da empresa nesse sentido ao longo de 2025? Bom, a gente vê o mercado de ETFs como muito promissor aqui na B3, né? A gente vê esse mercado crescendo ano após ano, ganhando relevância na carteira dos investidores, pessoas físicas e também dos investidores institucionais. Então a gente primeiro fica muito satisfeito com a trajetória que o produto tem seguido nos últimos anos. Mas quando a gente olha os comparáveis em outros mercados mais desenvolvidos do hemisfério norte, a gente vê que ainda tem muito espaço para o produto crescer no mercado brasileiro, seja em penetração na carteira dos investidores, seja em diferentes estruturas e teses de investimento que o produto permite. E essa é uma das belezas do ETF, né? O dinamismo e a flexibilidade que ele pode oferecer para os investidores e para os gestores, né, que constroem os ETFs, em expressar através de um único produto diferentes teses, diferentes visões de mercado, né, concentradas em setores, concentradas em mercados de renda fixa, renda variável, híbridos, né, que podem combinar duas estratégias diferentes, ou outros até mais sofisticados que com certeza nós veremos chegar aqui no mercado brasileiro nos próximos anos. Aqui na B3 a gente tem investido bastante, a gente vai falar um pouco mais sobre isso no desenvolvimento de produtos, na educação, nos incentivos necessários, né, para que a gente consiga fazer essa engrenagem rodar mais rápido. A B3 é uma das principais, né, na verdade a principal provedora de índices do mercado brasileiro, sendo que o índice é a matéria-prima básica, né, para a construção de um ETF bem sucedido. E a gente tem, com a BlackRock aqui, desenvolvido novos produtos, novos índices. Temos os vencedores que estão na prateleira há bastante tempo, se consolidaram, mas também é muito bom receber as provocações e as ideias que chegam de vocês para lançar produtos novos. Então acho que a gente tem uma avenida de crescimento grande em educação, em desmistificar o produto e educar o investidor, em trazer novas estruturas para o mercado brasileiro, explorar mercados que estão longe do mercado, que hoje não estão tão presentes no mercado de capitais como o mercado de renda fixa. É um mercado muito concentrado no setor bancário, mas que tem ganho mais relevância no mercado de capitais, então temos ideias e oportunidades para explorar nessa área também. Bacana, acho que tem bastante oportunidade para os investidores, né? Que nem você comentou, pensando aqui na BlackRock, a gente tinha os 5 ETFs, né, listados aqui na B3, sem contar os BDRs de ETFs, né, que estão crescendo, né, e aí eu quero até já dar um spoiler, porque a gente teve uma atualização recente regulatória. Cada vez mais vocês vão ver a gente usando menos os termos BDRs de ETFs e mais ETFs globais. Até parabenizar, que foi uma ideia e iniciativa da B3 para poder tornar o nome mais simples. Então, os BDRs de ETFs agora, vocês vão ver a gente chamando também de ETFs globais. Né? Mas a BlackRock, ela veio, né, a gente tinha 5, tirando os BDRs de ETFs, que hoje são 152, né? A gente deve listar mais 30 aqui na B3, provavelmente nas próximas semanas. Mas eu queria falar, a gente tinha 5 ETFs, e aí a BlackRock recentemente, no finalzinho de junho, a gente lançou mais 2 novos ETFs aqui, um chamado EWBZ11, e o outro que é o CAP11. E aí o Rogério comentou aqui, né, que a B3 é o principal provedor de índice brasileiro, e esses 2 ETFs, eles seguem índices que foram feitos pela B3. Rogério, eu queria escutar um pouquinho a sua visão sobre esses 2 ETFs. Nas suas visões, quais são os principais diferenciais desses produtos para o investidor brasileiro? Não, legal. Assim, acho que primeiro falar um pouco do Ibovespa. Né? Acho que é indiscutível que o Ibovespa é o principal termômetro do mercado acionário brasileiro. É uma marca, é um índice consolidado, né, que aparece nos jornais diariamente. Por essa informação que os investidores em geral buscam para entender se o mercado de ações brasileiro está em alta ou em baixo. Então ele está bastante consolidado. Ele é o underline, né? Ele é o índice que está por trás dos principais ETFs que estão presentes no mercado brasileiro hoje.
Mas ele continua tendo bastante espaço para inovação. Da mesma forma que a gente viu em outros mercados isso acontecer, o que a gente tem visto agora, e esses são bons exemplos, é de como o Ibovespa deixa de ser um único índice, ele se torna uma família de índices. O Ibovespa hoje ele tem cerca de 80 ações compondo a sua carteira. A cada 4 meses essa composição é ajustada, né, para refletir a realidade de mercado. Ele tem algumas características, né, de maior relevância de alguns setores, particularmente setor financeiro e setor de commodities, e menor representatividade de demais setores, o que reflete a realidade do mercado acionário brasileiro e o número de empresas listadas que nós temos. Quando a gente traz essas inovações, colocando a representatividade, um conceito de representatividade máxima que uma ação pode ter dentro da carteira do índice, partindo da mesma composição de carteira. Ou, né, colocando uma métrica onde você coloca pesos iguais para todas as empresas que compõem a carteira, você passa a oferecer para os investidores novas formas de se expor ao mercado acionário brasileiro. Se o investidor tem uma visão onde ele quer ter uma exposição a um ETF líquido, vencedor, conhecido pelo mercado, né? Tudo isso o Ibovespa traz e o BOVA11 reflete essa realidade, que é o ETF, né? Explicando aqui, acho que todos sabem, mas é o principal ETF do mercado brasileiro, da BlackRock, que segue a carteira do Ibovespa. Mas, por alguma razão conjuntural, o investidor quer ter menos exposição ao setor financeiro, por exemplo, por alguma razão, ao setor de commodities, ele passa a ter outros ETFs que seguem a carteira do Ibovespa, mas com composições diferentes, menos concentradas ou com limite de concentração. Então, esse dinamismo, essa flexibilidade que a combinação de índices e ETFs permite, é o que é uma das belezas do produto. É razoavelmente fácil de entender como ele funciona. Você consegue transitar de um produto para o outro, ajustando a estratégia, ajustando a exposição a risco que aquela carteira possui com muita facilidade. Então, é dessa forma que a gente vê e fica bastante animado com a acelerada que a BlackRock deu no mundo de ETFs e trazendo essas inovações e tecnologia, nos provocando aqui para lançamentos novos de índices e, consequentemente, surgimento de novos ETFs. Bacana. Eu queria um pouco da sua visão agora dos clientes, né? Quais perfis de investidores você acredita que serão mais atraídos por esses novos ETFs e de que forma a chegada de novos ETFs contribui para ampliar o acesso do investimento mais diversificado para os brasileiros? Essa pergunta é muito boa e ela é difícil de responder, porque a resposta pode mudar de acordo com a conjuntura, de acordo com o momento de mercado, né? E talvez para contornar essa dificuldade vou dar uma resposta mais ampla, porque no limite ele pode ser um produto que tem um fit, né? uma atratividade muito boa para qualquer perfil de clientes. Quando a gente olha o grupo de empresas, né, que por diferentes razões se listaram fora do Brasil e que vão passar a compor essas carteiras do Ibovespa B3BR+, a gente tem uma concentração no setor de tecnologia, por exemplo. Quando a gente olha a questão geracional dos investidores que estão chegando no mercado, há uma maior facilidade, uma maior atração por esse mundo de tecnologia. Então, quando a gente olha para pessoas físicas, eu acho que tem um atrativo bastante grande aqui. Quando a gente olha para o investidor institucional, a gente já ouviu de alguns gestores locais, né, que seria muito importante ter uma exposição mais ampla, ou dito de uma outra forma, né, ter um índice menos concentrado em commodities e setor financeiro, e que, tendo esse produto disponível na prateleira, eles conseguiriam implementar estratégias, desenvolver, alocar capital diretamente ou desenvolver estratégias em torno desse produto. Então, a depender da conjuntura e da visão de mercado, seja das pessoas físicas, seja dos investidores institucionais, né, sobre o momento dessas novas empresas, né, que passam a compor o BR+, você pode ter movimentos em conjunto, pessoa física, investidor institucional entrando ativamente, ou momentos que se equilibram, o que é uma das grandes belezas de um mercado maduro. Você tem diferentes visões de investidores sendo expressas no mesmo ativo, na mesma ação ou no mesmo ETF, né? Para que haja equilíbrio, para que haja liquidez, né? E para que você tenha uma massa crítica sendo criada em torno dele. Bacana.
A gente falou muito, agora você acabou de comentar sobre cliente, como é que eles poderiam utilizar os ETFs, mas a gente sabe que um dos papéis mais interessantes da B3 é a aproximação que vocês tentam fazer para a pessoa física, né? E eu acho que isso passa muito pelo caráter educacional. Como que a B3 tem atuado para aproximar o investidor pessoa física no universo de investimento? E qual que é o papel dos ETFs, qual papel os ETFs poderiam ter nesse processo, né, de aproximar, de ajudar as pessoas a entenderem um pouco mais sobre a alocação de ativos, né? Eu acho que esse lado de educação financeira é algo que a B3 investe bastante. Eu estou um pouquinho curioso, queria escutar um pouquinho mais de que vocês têm feito. Não, esse é um tema assim, muito atrelado ao nosso negócio, mas principalmente ao nosso propósito. Para a gente é muito claro que nós temos um papel a desempenhar em termos de elevar o nível de educação financeira no mercado brasileiro. Isso aqui começa desde a base, né, de criar conteúdo e ajudar famílias a fazer uma melhor gestão orçamentária do seu dia a dia e do seu mês, até camadas adicionais de sofisticação sobre como começar a investir, como começar a poupar, né, como chegar no mercado, por onde você chega no mercado, quem são as corretoras, uma vez que você chegou no mercado, quais são os produtos que estão disponíveis no mercado, uma ação, um ativo de renda fixa que tem se tornado mais popular, diversas famílias de fundos de investimento, incluindo os ETFs. Tá? Então a gente tem investido bastante nessas jornadas de educação financeira, com diferentes níveis de sofisticação, como eu comentei, e quando a gente olha para o grupo de poupadores, né, que ainda não são investidores, ou daqueles que já são investidores, quando a gente pensa num nível de maturidade, né, ou, dito de uma outra forma, um objetivo de diversificar a carteira, acumular patrimônio, acumular investimento de maneira eficiente e que você tenha uma possibilidade de transitar de um produto para o outro, de uma exposição para outra. Eu quero ter menos exposição global e mais exposição ao Brasil. Eu quero ter menos renda fixa e mais renda variável, de maneira eficiente e rápida. O ETF ele endereça muito bem esses pontos, né? Eles são produtos líquidos, onde o investidor consegue comprar e vender com certa facilidade. A gente já tem uma gama bastante ampla de produtos, né? Sejam de ETFs que refletem os índices brasileiros, sejam as centenas de BDRs, né, que permitem de maneira muito fácil e eficiente o investidor brasileiro ter exposição a diversos produtos internacionais de maneira rápida, barata, em reais no Brasil, sem as complexidades tributárias que surgem no momento que você decide investir fora do Brasil. Então, o nosso desafio é mostrar para o investidor todas essas possibilidades. E como você pode imaginar, como a gente tem diferentes níveis de conhecimento e autoconsciência da população sobre o que é poupar e sobre o que é investir, a gente tem uma jornada longa e complexa e ainda bem que a gente tem parceiros bons que investem e entendem também que o propósito deles, parte do propósito deles é investir em educação financeira e que isso retroalimenta o negócio e retroalimenta o desenvolvimento da nossa economia. E nesse caso eu estou falando da BlackRock aqui. Bom, para quem não conhece, nós somos parceiros de conteúdo aqui, a gente rema na mesma direção, a gente produz bastante conteúdo educacional, exatamente dentro do propósito que o Rogério comentou, que é a gente trabalhar toda essa parte de educação para que as pessoas tenham a melhor experiência possível no momento em que entrem nesse mundo de investimentos. Acho que outra coisa bacana, né, Rogério? Acho que tirando os custos de negociação que naturalmente variam do tipo de investidor, o ETF ele é um instrumento que tem o mesmo custo para todo mundo. Então ele é um instrumento muito democrático. Desde um fundo de pensão, um fundo de investimento até a pessoa física, se você olhar o custo do ETF mesmo, né, no momento em que ele se comporta como um fundo, que o ETF ele é algo interessante. Ele é um fundo que é listado, então às vezes ele se comporta como um fundo mútuo, né, e às vezes ele se comporta como um instrumento listado, né, mas eu acho que a parte bacana é que se você olhar em termos de taxa de administração, o diferencial é que você não tem várias taxas de administração diferentes, dependendo do seu público, né, é o mesmo custo para todo mundo. Mas agora eu vou pedir para você tirar a tua bola de cristal aí agora e vamos falar um pouquinho sobre o futuro. Na visão da B3, qual que é o futuro dos ETFs no Brasil e se ainda há espaço para crescimento e inovação nesse segmento? Começando pelo final, sem dúvida nenhuma, há bastante espaço para inovação e crescimento desse segmento aqui no mercado brasileiro. A gente aposta muito nisso.
Estamos trabalhando, né, constantemente para atingir esses objetivos. Né? Talvez eu organizasse aqui a minha resposta em 3 áreas. Né? Uma delas a gente já tocou, que é a questão da educação. Né? Então, acho que tem ainda um desafio de desmistificar, de educar, desmistificar no sentido de explicar o que é essa dinâmica que combina um produto listado com uma dinâmica de fundo mútuo, como que você pode se beneficiar, né, ou aproveitar dessas possibilidades que não são facilmente encontradas em outros lugares, em outros produtos, né, do mercado. Então tem um desafio aqui de educação, seja da pessoa física, seja do investidor institucional, como que os investidores institucionais entendem que eles podem utilizar o ETF de diferentes formas, né, como estratégia de alocação direta, como estratégia de diversificação, como um movimento tático, né, para conseguir ter exposição rápida, acessando a liquidez que o ETF permite em um determinado setor, em um determinado conjunto de produtos e assim por diante. Então a gente tem um desafio importante aqui no mundo da educação. A gente também tem um bastante espaço de evolução regulatória. A gente está falando aqui de um produto que já está disponível no mercado brasileiro há quase um pouco mais de 2 décadas. Né? A gente já tem ETFs listados no mercado brasileiro. Algumas estruturas já são possíveis, mas a regulação brasileira, a gente tem discutido muito, né, como participantes de mercado, né, B3, BlackRock e outros players, junto com a CVM, junto com o regulador, sobre quais são as evoluções da regulação que poderiam ser implementadas, para que novas estruturas e novas possibilidades de ETFs que já estão disponíveis em outros lugares do mundo possam também ser acessíveis para o mercado brasileiro, sejam em exposições específicas em determinados fatores de risco, sejam camadas adicionais de sofisticação que podem permitir algum tipo de alavancagem, algum tipo de proteção, algum tipo de risco diferente que possa ser oferecido para os investidores através desse instrumento que, como você bem disse, é bastante eficiente, bastante democrático. Né? E acho que o terceiro ponto aqui ele está relacionado à dinâmica do mercado brasileiro. Né? A gente fala muito aqui no privado, né? Crise, B3, BlackRock, sobre a transformação que está em curso, né? E que tende a se acelerar no mercado brasileiro, que é como o assessor de investimento vai comercialmente cuidar dos investimentos do seu cliente. Essa figura se tornou muito relevante, ela é fundamental para a educação, ela é uma peça fundamental da educação financeira e ela é uma peça fundamental da introdução dos produtos para a ponta final, para o investidor pessoa física. E como é que esse assessor de investimento, né, ou no caso dos bancos, né, o especialista de investimento ou o gerente da conta, né, todos eles têm um papel parecido, né, com diferentes configurações, como é que eles entendem o ETF como um produto eficiente para a carteira dos clientes, não só em termos de conhecimento do produto, mas em como eles entendem que o ETF pode também contribuir para a remuneração deles. Hoje a gente tem um modelo de distribuição de produtos que está muito relacionado a transações, né? Então o canal de distribuição ele é remunerado quando há uma transação, quando um cliente compra, vende, quando ele entra numa oferta de um determinado produto ou quando ele vende esse produto no futuro. E a gente vê um crescimento, ainda a partir de uma base pequena, mas acelerando, de assessores, né, ou de novos segmentos de investimento dentro das instituições financeiras que olham para a carteira para o cliente de uma forma diferente, entendendo que o papel deles é aumentar o patrimônio do cliente. Então, se tiver que transacionar para fazer isso, ótimo. Se não tiver que transacionar, não tem problema também, contando que os interesses estejam alinhados e que se ele estiver fazendo o cliente aumentar o patrimônio dele no tempo, ele deveria sim ser remunerado por isso. Né? E quando a gente fala de aumento do patrimônio em períodos longos, a eficiência dos produtos que estão na carteira começa a fazer bastante diferença aí com o ETF. Passa a ter uma relevância ainda maior, um produto eficiente que permite diversificação e que permite acumulação de patrimônio, acumulação de investimento, e que ainda pode ser desenhado de uma forma onde esse arranjo comercial entre assessor
o gerente, o especialista de investimento da instituição financeira e o cliente final comercialmente encontrem o caminho para isso. Eu acho que isso aqui vai ser a grande alavanca do mercado de ETFs no mercado brasileiro. Trazendo aqui para o linguajar mais financeiro, né? Depois num outro capítulo a gente provavelmente a BlackRock pode aprovar isso, se é que já não abordou em outros capítulos, é a discussão que existe entre o commission-based, né? Que é a remuneração por transação, como eu comentei, ou fee-based, que é a remuneração que já se aplica, por exemplo, nos multifamily offices, nas áreas de wealth, de algumas instituições financeiras. A indústria de asset management é remunerada dessa maneira, onde o assessor ganharia um percentual da rentabilidade da carteira do cliente e não um percentual sobre as transações realizadas pelo cliente. Perfeito. E é o que a gente viu nos outros mercados, né? Mercado europeu, que já está mais de 50% nesse modelo, né? que o Rogério comentou, que é o fee-based, né? Que a gente trouxe para o Brasil como talvez modelo de taxa fixa. Nos Estados Unidos a gente já está falando de mais de 2/3 do mercado americano já é o modelo de taxa fixa, e a consequência foi exatamente o que o Rogério comentou, que foi o crescimento do mercado de ETFs acompanhando essa tendência, né? E eu acho que essa sofisticação e ampliação do mercado de assessoria no Brasil, ela traz esse movimento que você comentou. Acho que estamos chegando aqui na reta final, né? Eu queria só escutar de você se você tem mais alguma consideração. Acho que a gente tocou em tópicos bem interessantes, né? A gente falou sobre a evolução do mercado de ETF, o que a gente vislumbra para o futuro. A gente falou um pouco sobre a importância do assessor de investimento, né? Acho que nesse canal, em ajudar a fazer o investidor brasileiro entender um pouquinho mais esse mercado. Acho que por último agora a gente falou sobre aluguel de ações. A gente cobriu, acho que temas bem interessantes, né? E bem diversos. Tem mais alguma coisa, acho que a gente não tocou? Alguma outra mensagem que você gostaria de passar para o pessoal antes de encerrar? Eu acho que a gente falou de diversos assuntos e daria para a gente falar de vários outros, se aprofundar em cada um deles aqui e passar bastante tempo conversando. Eu acho que o recado que eu daria assim, busquem mais informação. Acho que o canal, essa iniciativa da BlackRock, né, o Conexão, ele é uma ferramenta poderosa, né, para entender melhor como que funciona o produto. A própria B3 possui diversos conteúdos, alguns de autoria da própria BlackRock, no nosso canal de educação. Então, o meu pedido, ou minha sugestão aqui seria para que todos que nos assistem aqui no canal da BlackRock busquem conteúdo, entendam melhor como que funciona o produto, que eu tenho certeza que buscando esse conhecimento, entendendo melhor, vão se convencer facilmente de que é uma alternativa bastante eficiente e que consegue endereçar vários pontos que a gente aprende quando está falando de investimento, né? Diversificação, eficiência, alternativas, liquidez e composição. O ETF consegue entregar tudo isso. A B3 se esforça bastante aqui, investe bastante tempo de pessoas e recursos para sofisticar ainda mais esse produto e esse mercado aqui no Brasil. A BlackRock está há bastante tempo investindo nessa agenda, seja com os ETFs locais, seja trazendo produtos internacionais para a prateleira. Então a gente tem uma gama bastante ampla de possibilidades para os investidores em geral. Estou falando para a pessoa física, mas isso vale também para investidores institucionais que já começam a utilizar o ETF de uma maneira mais efetiva, né, e intensa como alternativa de alocação, mas existem várias outras possibilidades que já estão sendo exploradas em outros mercados e que no mercado brasileiro vai acontecer também. Então, queria só agradecer novamente o convite, Cris, todo o time da BlackRock, sempre um prazer estar aqui batendo papo com vocês e muito feliz de ver essa consistência e essa preocupação, né, esse objetivo de vocês de trazer conhecimento para o público investidor. Não, bacana. Além de trazer produtos, obviamente. Com certeza. Não, eu que agradeço, né? Eu acho que parte do conteúdo até que o Rogério comentou, vocês conseguem achar tanto no site da BlackRock do Brasil, blackrock.com.br, e no site da B3, b3.com.br. Eu que queria agradecer você por receber aqui na sua casa, né, aqui na B3. A gente está aqui no centro de São Paulo, né? Acho que é um local histórico para o mercado de capitais brasileiro. Então é um prazer a gente mudar um pouquinho aqui o cenário do nosso Conexão BlackRock. Obrigado por receber. Queria agradecer a todo mundo que está em casa assistindo, né? Em breve a gente volta com mais episódio do Conexão BlackRock. Até a próxima. Obrigado.